Tudo bem? Você vai aprender nesse vídeo aqui como que você cria renda com as opções, como você começa a investir com as opções de uma maneira muito segura, muito tranquila, para você criar sua renda e crescer o seu patrimônio na bolsa de valores. Grande parte da minha renda mensal vem de opções que eu vou investindo, e eu faço isso já há muito tempo, né? Tem 16 anos que eu estou no mercado financeiro e, enfim, eu vou te passar aqui conhecimentos que eu gostaria de ter aprendido lá, né, 16 anos atrás, certamente me ajudaria bastante. O que acontece com o mercado de opções, tá? É um mercado que desperta muita curiosidade, desperta muito interesse e não é sem motivos para isso. Por que, que as pessoas são tão interessadas, né, nas opções? Basicamente, você consegue comprar ações com desconto. Quem não quer isso, né? Todo mundo quer comprar coisas com desconto. Quanto mais ações de boas empresas que vão pagar dividendos, talvez pela sua vida toda, né? Então é muito legal você poder comprar ações com desconto. As opções permitem isso. As opções também permitem acelerar a sua aquisição de ações. Então, não só você compra com desconto, como você consegue comprar mais ações do que se você não utilizar o mercado de opções. Outra coisa, as opções elas conseguem te dar uma renda mensal que algumas pessoas até chamam de dividendos sintéticos. Então, existe o dividendo que vem da ação, né? Esse você não tem controle, é o dono da empresa que vai determinar. O dono, digo assim, né? Enfim, tem a reunião, né? A assembleia, tudo mais, né? A administração propõe, enfim, em resumo, a empresa decide quando que ela vai pagar dividendos para os seus acionistas. Via opções você consegue criar esses dividendos mensalmente. Não é dividendo, tá? É outra coisa, é prêmio de opção que você recebe, mas vamos dizer assim, uma maneira mais intuitiva, talvez até mais comercial de falar, são os dividendos sintéticos. O fato é, opções te permite sim criar esse fluxo de renda mensal, né, que uma ação sozinha não vai te pagar. Outra coisa, as opções te permitem se proteger de quedas na bolsa. E a gente sabe que a bolsa vai cair, a gente sabe inclusive que a bolsa vai ter quedas muito fortes, porque esse é o histórico, essa é a realidade, né, que a gente tem da bolsa. E eu falo a bolsa como um todo, que seria, vamos dizer, o índice Bovespa, mas suas ações também, aí mais ainda, né, as ações individuais elas dão algumas quedas significativas, e com as opções você consegue se proteger. Além disso, com as opções você consegue se beneficiar das quedas das ações. Você consegue, de uma maneira fácil, segura, tranquila, ganhar com queda de ação. Então, ou seja, você pega todas essas características ou esses benefícios que as opções podem te dar, e aí você cria, claro, um interesse gigantesco que existe nesse mercado. Outra coisa, outra realidade que a gente tem é que existem muitos influencers, né, na internet especialmente, falando sobre opções e existem grandes vendedores de cursos também de opções. Então a gente tem que pensar o seguinte, a realidade é quem mais sabe sobre o mercado de opções não está ensinando. Por que isso? Porque essa é a realidade, tá? Então quem mais sabe de opções está fazendo o quê? Está fazendo a gestão de um fundo, né? Ou está tocando ali o patrimônio de pessoas importantes, e quem está ensinando muitas vezes não enfim, quem mais sabe ali sobre o assunto. O que você tem que saber, né? Mercado financeiro, ele é muito grande, tá? Eu tô querendo dizer assim, muito grande em termos de volume financeiro, e especialmente o mercado brasileiro. Tem alguns outros países, por exemplo, o Chile é bem menor, né? Mas o Brasil não, o Brasil é um mercado muito grande, o mercado financeiro. Então, toda boa estratégia já é adotada em algum fundo de investimento famoso, algum fundo de investimento prestigiado. Então, sempre que você vê alguém falando, olha, isso aqui é novo, né, especialmente os vendedores, né, dizendo que uma estratégia, olha, essa estratégia aqui, essa estratégia é fantástica, é uma estratégia pouco conhecida que eu vou revelar, reservada para os grandes investidores, né? Isso aí não existe, né? Então, mas enfim, essa é a realidade que a gente tem. Grande interesse, um monte de influencers falando sobre opções, um monte de vendedores de curso também falando sobre opções. E aí o que acontece? A curiosidade, o interesse pelo mercado é genuíno e é importante, né, pelas estratégias de opções, e a gente tem um grande sentimento, uma sensação de que a gente pode enriquecer mais rápido, né, e de uma forma mais segura usando as opções.
sente, né, tenta você se sentir aí, né, como seria se você conseguisse esses benefícios que o mercado de opções te dá. Quais? Comprar ações com desconto, acelerar, né, a sua acumulação de capital nas ações, ou seja, conseguir comprar cada vez mais ações mais rapidamente, criar renda mensal através dos dividendos sintéticos com a venda de opções, se beneficiar das quedas nas ações e se proteger, né, de quedas nas ações. Então é claro que a gente tem muito interesse nisso. O que você precisa fazer então para de fato aprender, para de fato conseguir esses benefícios que o mercado de opções vai te dar, né? Então é sobre isso essa aula, porque é uma estratégia realmente para quem está começando. Então o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa conhecer uma estratégia que funciona e que é usada de fato pelos grandes investidores. Pelo aquele argumento que eu te falei. Se uma estratégia não é usada em algum grande fundo, pode ter certeza que essa estratégia não é boa, porque o mercado ele é muito grande e você não é gênio, eu não sou gênio, né? Vamos cair na realidade. Tá, então a primeira coisa é saber uma estratégia que de fato é usada por grandes investidores. E aí, para isso, você vai precisar também aprender alguns conceitos básicos. Tá? E aí eu já vou te ensinar aqui nesse nosso vídeo do jeito que você precisa aprender. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não vou ficar fazendo firula, né, complicar, não, vamos aprender já do jeito que você precisa. Então, primeira coisa, você vai precisar abrir conta em uma corretora caso você ainda não tenha. O que é corretora? É uma instituição através da qual você opera, ou você acessa, você investe na bolsa de valores. Qual corretora que eu utilizo? Eu uso a Genial Investimentos. Essa é a corretora que eu uso principal. Tenho conta em outras também, já uma época até usava outras, hoje em dia eu já nem uso mais. Mas tem outras. Então, por exemplo, XP, BTG, a Guide, Banco Safra, né? Antigamente tinha muito mais, mas a XP e o BTG eles foram comprando, né, várias corretoras. Mas enfim, não faz diferença, tá? A corretora que você quiser, claro, tem uma melhor, outra pior e tal, mas você vai precisar de uma corretora. Você precisa escolher uma, tá? Depois disso, você vai precisar usar um sistema chamado Home Broker. Esse sistema ele é o seguinte. Primeira coisa, ele é gratuito, tá? Então não saia comprando, né, plataformas e tal. Calma, você nem precisa, né? É um sistema gratuito ligado na sua corretora que faz, né, que permite você enviar uma ordem para a bolsa de valores, seja uma ordem de compra, uma ordem de venda, né? Também te permite acompanhar a execução, se a sua ordem foi executada ou não, e ver também a sua posição, quanto que eu tenho de uma determinada opção, quanto que eu tenho de uma determinada ação. Tudo isso no Home Broker você consegue ver, tá? Vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela para você ver. Quais são as telas principais de um home broker? Isso aqui é importante você saber. Primeira tela principal, livro de ofertas. Ali você vai ver a quantidade que estão lá no mercado, né, vendendo e por qual preço que estão vendendo. E também a quantidade que estão comprando e por qual preço que estão comprando. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o print da tela para você entender. Tem a outra tela que é a tela de boleta, que é a tela que você de fato envia, né, sua ordem de compra ou de venda em um determinado ativo. Normalmente você consegue abrir essa tela de boleta a partir da tela anterior ali que eu falei, que é o livro de ofertas. Depois a gente tem a tela de ordens, tá? E a tela de posição, né? E um bônus que é o monitor de opções. Então veja, são 5 telas, né, que você vai ter que aprender ali para você operar tranquilo. Tela de ordens, você acompanha se a sua ordem foi executada ou não, né? Foi enviada para a bolsa ou não, esse tipo de coisa. Também você consegue alterar, falar, agora eu quero mudar a quantidade, ou quero... A quantidade é difícil de mudar, mas o preço é muito comum. A gente manda uma, melhora um pouquinho o preço, esse tipo de coisa. Você também consegue cancelar a ordem, né? E verificar também se ela foi parcialmente executada. Às vezes você manda, por exemplo, quero vender 500 e vendeu só 200. Aí você tem que melhorar o preço, né, para vender mais. Então você consegue acompanhar tudo isso na tela de ordens. E tem a tela de posição, que é que você verifica a quantidade que você tem comprada ou vendida em um determinado ativo. E aí, como eu falei, bônus, não são todas as corretoras que vão ter isso, é o monitor de opções, que é uma tela que você consegue consultar as opções que tem para uma determinada ação. Tá? Então, vou te mostrar aqui, são telas do Home Broker da Genial, né, que, como eu citei, é a corretora que eu utilizo. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui está a tela do Home Broker. O que a gente tem? Ó? A gente tem a tela lista de ordens, que está bem aqui, né? Depois a gente tem aqui um livro de ofertas carregado com o ativo BOVA11. A gente tem um outro livro de ofertas aqui carregado com uma opção com o código ABEVL144, uma opção de Ambev, né, de Ambev 3.
a B é V3, e aí aqui a gente tem uma grade de cotações. Você vê que eu nem citei a grade de cotações. Por quê? Porque ela é, assim, é legal você acompanhar, tal, né? Faz sentido, mas ela não é necessária, né? E aí a gente tem, então só para exemplificar aqui o livro de ofertas, por exemplo, a ação BOVA11, né, tinha 100 quantidades de compra a 116,69 via essa corretora, mas tem mais 100 aqui a 69, então na verdade se a gente somar tudo a 69 aqui vai ter um montão, tá? Tem como ver agrupado assim por preço, não é como está mostrando aqui. E tem venda de 1.590 a 116,70, né? Quando a gente vai para as opções, talvez fique mais interessante, que as opções elas normalmente tem um spread um pouquinho mais largo, ou seja, a diferença entre preço de compra e preço de venda. A gente vê que essa opção de Ambev tinha 200 compras a 20 centavos, 100 compras a 20 centavos também, 20.200 compras a 20 centavos, então tem bastante quantidade, né, tentando comprar a 20 centavos. E a venda? A venda tem 1.000 quantidades a 22, 20.000 a 22, então a gente vê também que tem um monte de venda, né, um monte de quantidade tentando vender a 22 centavos. Depois aqui tem 10.000 quantidades tentando vender a 23 centavos. Então isso é o livro de ofertas. Se isso aqui é só um print, né? Se fosse de fato a tela, quando eu boto o meu mouse aqui em cima do preço de compra, ele abre um Vzinho aqui, ó, que eu posso clicar e já ir para uma tela de boleta para eu vender, porque pensa sempre que você vende pelo preço de compra, né? As pessoas estão tentando comprar, caso você queira vender, você vai ter que vender no preço que as pessoas estão querendo comprar. Se eu botasse o mouse aqui, né, em cima do preço de venda, iria abrir aqui um C, que aí eu poderia clicar no botãozinho e aí já abre uma boleta de compra, tá? Outra tela aqui que tem, né, estou mostrando aqui, é a tela bônus, né, do monitor de opções, então eu consigo dizer, ó, para o ativo BOVA11, me dá todas as opções de compra, que é a opção do tipo call, e aí ele vai listar aqui para mim, aí tem os vencimentos, então aqui no caso 16 de novembro, né, se eu descesse a tela aqui, aí eu ia ver os outros vencimentos, e aí eu consigo escolher o strike. Ah, cara, eu não sei o que é isso, calma, a gente vai chegar lá, né, e aí você vai ver. Mas o fato é, hoje a gente vai falar mais de put, né, então a gente alteraria aqui o tipo de opção para a opção de venda, que é a opção put. Tá? E aí aqui uma tela de boleta. Então a tela de boleta é a mais simples, né? É onde a gente tem o código. Normalmente, se você abrir via livro de ofertas, você não precisa digitar novamente o código. Até por isso que eu prefiro sempre abrir o livro de ofertas, olhar o mercado e aí clicar ali para abrir a minha boleta. Coloca a quantidade que você quer, coloca o preço que você quer e aí aperta, no caso aqui é uma boleta de venda, né? Aperta para vender, tá? Então isso daqui é a tela básica de um home broker, né? Tá aqui o que você precisa saber do home broker. Agora vamos entrar nas opções, né? O que é uma call? Por exemplo, se você vender uma call, tá? O que vai acontecer? Você vai receber o prêmio no próximo dia útil, então vendeu na segunda-feira, na terça-feira já entra o dinheiro lá na sua corretora referente a esse prêmio. Esse prêmio é quanto? É quantidade vezes preço. Então, se você vendeu 1.000 ações, 1.000 calls, opções, desculpa. Se você vendeu 1.000 calls a R$1, vai entrar R$1.000 na sua conta no dia útil seguinte. E esse prêmio ele nunca mais sai da sua conta, tá? Então, vendeu a opção, dia seguinte entra o prêmio e ele nunca mais vai embora. Tá, mas você vendeu uma call. O que acontece? Você pode ser obrigado a vender a ação pelo preço do strike na data do vencimento. Então, por isso você precisa saber a data do vencimento da call que você está vendendo e o preço do strike, porque esse preço é que talvez você seja obrigado a vender a ação por esse preço, lá na data do vencimento. Ok, isso é call. E se você vender uma put, uma opção do tipo put, que é uma opção do tipo venda? Você, nesse caso, recebe um prêmio no dia útil seguinte, do mesmo jeito de vender uma call. Esse prêmio ele nunca mais sai da sua conta, esse prêmio é seu, mas você pode ser obrigado agora a comprar a ação, não mais vender, tá? Então, vender uma put, você pode ser obrigado a comprar a ação pelo preço do strike lá na data do vencimento, tá? Então, isso é venda de put. De novo, eu estou te ensinando aqui os conceitos que você tem que aprender do jeito que você tem que aprender, tá? Nem vou falar o que é comprar put, o que é comprar call, é vender. Se você vende call, você pode ser obrigado a vender a ação pelo strike na data do vencimento. Se você vende put, você pode ser obrigado a comprar a ação pelo strike na data do vencimento. Legal. O que mais que você precisa saber? Aí a gente já entra nas estratégias, você já soube o básico que você precisa.
Qual é a estratégia, então, para quem está começando de verdade, tá? Se você nunca operou uma opção, essa é a estratégia, esse aqui é o vídeo para você. Essa estratégia ela é muito simples, ela é o seguinte, vender uma put para você comprar a ação com desconto, tá? De novo, a estratégia é vender uma put para você comprar a ação com desconto. Legal. E aí, vamos lá, a primeira dúvida que vem, né? Qual ação, Caio? Eu vou vender put de qual ação? Porque pode ser que eu seja obrigado a comprar, então tem que ser uma boa ação, né? O que eu vou falar para você? A solução é, vai no BOVA11. BOVA11 é uma ação, né, negocia como se fosse uma ação na bolsa, na verdade não é uma ação, uma cota de um fundo, tá? Mas o que você tem que aprender? O BOVA11 ele segue o índice Ibovespa. O índice Ibovespa são mais de 80 empresas diferentes que entram de acordo com o peso delas no mercado. Então são as maiores empresas da Bolsa Brasileira. Naturalmente, uma empresa para entrar na Bolsa de Valores, ela já tem que ter um volume de receita, de lucro não digo, mas um volume de receita muito grande, e ainda assim, as empresas que estão valendo mais na Bolsa, né, as que mais valem, certamente são as empresas grandes vencedoras do Brasil, tá? Pode ser que você não goste de uma, não tem problema, isso é natural, mas o fato é, são as empresas que geram mais volume e que mandam no PIB brasileiro, essa é a realidade. Se você compra o BOVA11, você está comprando essas várias empresas já numa ponderação, ou seja, você já está botando dinheiro nas que são mais vencedoras, nas que valem mais, vamos dizer assim, tá? Bem simplista mesmo, mas é a sua primeira estratégia, né, com opção. Por que eu estou falando para você ir para o BOVA11? Principalmente porque fazendo isso, você garante que você não vai à ruína, tá? Por quê? É diversificado. Então, eu sei que quando você, ainda mais sendo a primeira operação com opção, talvez você esteja mirando grandes lucros. Essa é a realidade que eu vejo. Muita gente quando começa quer ganhar rápido, quer acelerar. E na verdade tem que ser ao contrário. Você não começa, você não aprende a andar de bicicleta descendo uma ladeira. Você vai devagarzinho ali, talvez, né, com alguém ali segurando, né, a bicicleta até você entender. É isso aqui, é a mesma ideia. Então pega um papel que não vai te levar à ruína. Não tem como você falir comprando o BOVA11, porque é muito diversificado. Se der um problema no setor elétrico, você tem banco. Se der problema no setor de banco, você tem setor de saúde. Se der problema de saúde, você tem comércio, você tem tudo ali no BOVA11. Então, vai tranquilo que ele não vai para zero. Essa é a ideia, tá? E também, outra característica, né, do BOVA11 é que ele te permite vender quantidade bem pequena. Você vai ver que opção de ação, você só consegue vender de 100 em 100 quantidades. E aí, quando você vai comprar 100 quantidades de uma determinada ação, dependendo do preço dessa ação, já é um financeiro grande, tá? Perto da sua carteira total de ações. Eu sei que a tradição brasileira é ter pouco em ações. Então, mesmo que você já tenha imóveis, mas às vezes você em ação ali, você só tem, sei lá, um valor ali que quando você compra 100 quantidades de uma determinada ação, já é bastante. Lembrando sempre que o valor da ação não muda nada, tá? Se uma ação é R$100, né, ou é R$2, isso não importa, tá? Porque às vezes a empresa ela emitiu tanta ação que o valor de cada ação é pouquinho, mas isso não significa que a empresa é boa ou ruim. Claro, em geral, as empresas boas, a ação vai se valorizando, mas chega um dado momento que é feito um split, que a gente fala, né? Na verdade, split, que aí você quebra em mais ações para diminuir o valor de cada uma. Então, em resumo, o preço da ação não interessa, se ele é R$15, se ele é R$100 ou se é R$2. Só que como você é limitado a comprar 100 ações, né, se você, por exemplo, vender 100 puts, isso já pode ser um financeiro grande. Então, no BOVA11 você consegue vender uma put, se você quiser, uma quantidade, tá? Acho que não é uma boa, mas enfim, você consegue. Então, com R$100 você já conseguiria, né, comprar o BOVA11, R$100 e pouquinho. Legal, então resolvi o problema do papel para você vender a put. Agora, qual é a put que você deve escolher para de fato vender? Então, a gente tem que entender que a put você tem um vencimento e você tem um strike. São dois parâmetros extremamente importantes. Então, eu já vou te dar aqui do jeito que você precisa. Vencimento entre 1 mês e 2 meses, tá? Então, não pega um vencimento curtinho, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Também não pega um vencimento lá longo, 2 meses, 3 meses, né? Pega entre 1 mês e 2 meses, tá? E o strike, pega um preço de strike que esteja um pouquinho abaixo do preço neste momento do BOVA11. Então dá uma olhada, o BOVA11 aqui, por exemplo, no momento aqui que eu estou gravando, ele tá o quê? Tá 116 e alguma coisa, tá? Acho que é isso.
pega um pouquinho abaixo. Então, se tiver 116, procura ali a put 115, né? Alguma coisinha assim, tá? Beleza, então resolvemos o strike, resolvemos o vencimento, já sabemos de qual papel a gente vai vender, agora é só executar, tá? Já mostrei ali as telas, né, do Home Broker para você executar. O que você vai fazer agora nessa estratégia? Você vai aguardar o vencimento da put. Puxa, Caio, mas eu não vou fazer nada, não vou olhar gráfico, não vou. Essa é a vida, tá? Essa é a vida do investidor. Deixa o especulador ficar perdendo tempo no mercado. Você não vai fazer mais nada, você vai aguardar o vencimento. O que vai acontecer? Chegou na data de vencimento, tá? Você vai ver o seguinte: se der exercício, você vai ter comprado o BOVA11 ali no dia do vencimento, tá? Não é ao longo do dia, no fim do dia. Quando acabar o pregão, lá por volta das 6 horas da tarde, 6 e meia da tarde, vai aparecer ali a compra do BOVA11, no caso você tenha sido obrigado, ou seja, caso tenha dado exercício a put que você vendeu. Se isso acontecer, então deu exercício, você comprou, naturalmente, tá? Faça a venda da put numa quantidade financeira que você tem para comprar o ativo, né? Esqueci de citar isso antes, isso é muito importante. Então, venda a put na quantidade de dinheiro que você tem para poder comprar o BOVA11. Não precisa ser toda a quantidade, isso aqui é uma primeira estratégia só para você aprender. Mas então, se você tiver que comprar uma quantidade de BOVA11, vai ser R$100 e pouco. Se tiver que comprar 10, né, vai ser ali R$1.000 e pouco. Então, faz essa continha, tá? Quantidade vezes o strike é o quanto de dinheiro você tem que ter para honrar, caso você seja obrigado a comprar. Ok, deu exercício, foi obrigado a comprar o BOVA11. Legal, já vai aparecer uma ordem ali, já vai ser executado, você comprou o BOVA11, você não precisa fazer mais nada, tá? E agora você vai fazer o que na estratégia? Agora você vai partir para a estratégia 2. Então você já fez a estratégia 1 de quem estava iniciando, aí você vai para 2, daqui a pouco eu falo dela. E se não deu exercício? Então chegou o vencimento e a put não deu exercício, você não foi obrigado a comprar o BOVA11. O que você vai fazer então? Você vai vender uma nova put. Segue os mesmos parâmetros. Olha lá o vencimento entre 1 e 2 meses, pega um strike um pouquinho abaixo do BOVA11, faz a venda e aí você vai fazer o quê? Nada, aguardar o vencimento e segue assim até você ser exercido e for obrigado, né? E aí você já vai comprar naturalmente o BOVA11, tá? Legal, fazendo a estratégia, o que eu gostaria, né, que você fizesse? Observa o prêmio entrando na sua conta, primeira coisa. Então fez a venda da put, entra no extrato da sua conta lá na corretora no dia útil seguinte, para você ver aquele prêmio entrando ali na sua conta, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, aprender a enviar a ordem no Home Broker. Você vai aprender a achar a opção, a enviar a ordem de venda da opção, tudo isso você vai aprender ali. Vai que dá algum bloqueio ali, você vai precisar falar com o seu assessor, falar, olha, eu estou fazendo uma estratégia de opção, né, libera para mim, enfim, você vai ver ali se a corretora trava ali de alguma maneira, então você vai ver tudo isso aí acontecendo. Outra coisa, verifica a sua posição, dá uma olhada lá, tem que aparecer uma quantidade vendida, normalmente é expresso, né, em negativo, significado, por exemplo, você vendeu 30 puts, tem que aparecer lá, menos 30 ali na put que você vendeu. E acompanhe o vencimento da opção. Acompanhe o preço do BOVA11, verifica ali se esse preço está ficando abaixo do strike, que é quando vai dar exercício, e aí verifica a ordem entrando no seu home broker depois, mais tarde, verifica que a compra de fato aconteceu. Tudo isso vai acontecer, tá? Eu estou falando verificar, não é que você vai ter que tomar alguma ação, não. É só realmente observar. É assim que a gente aprende, né? Observando, olhando, e aí você vai ver a dinâmica acontecendo, tá? Esse é meu objetivo nessa primeira estratégia. Ok, deu exercício, aí você vai ter que ir para a estratégia 2, né, que é quem já completou. Então, nesse caso, já parabéns, você já executou uma primeira estratégia de opção, você já comprou a ação com desconto, tá? Por quê? Porque é o prêmio da put que você recebeu lá no dia 1, lembra? Em D+1, aquele prêmio nunca foi embora para você. Então, você comprou a ação e ainda recebeu aquele prêmio, ou seja, foi com uma compra com desconto versus o preço que estava o BOVA11 lá na data que você vendeu a put. Então, foi mais interessante, né, comprar dessa maneira. Ok, deu exercício, preciso ir para a estratégia 2. O que eu faço? Aí você assiste meu próximo vídeo, que aí é o vídeo que eu vou te mostrar como é a estratégia 2. Né? Não é a estratégia para quem nunca operou opção, mas é a estratégia para quem acabou de começar a operar com opção. Aí sim vai para a estratégia 2. Se inscreve aqui no canal, tá? Para você ser notificado desse próximo vídeo com a estratégia 2.
Legal. Então, o que eu resumo, o que eu peço para você, né? O que fica aqui dessa aula? Primeira coisa, abre conta numa corretora, tá? Não tem custo, né? Nenhuma corretora cobra para você ter conta com ela. Transfere um pequeno dinheiro para essa conta e faça a venda de uma put de BOVA11. Quantidade a ser vendida. Você deve dividir o seu saldo ali para essa estratégia pelo strike da put. Essa aí vai te dar a quantidade. Normalmente vai dar uma quantidade quebrada, você arredonda para baixo, né? Vende menos, e aí você sabe que você tem o dinheiro para honrar. Observa o prêmio entrando na sua conta em D+1, aguarda o vencimento dessa put e observa ali o que vai acontecer no vencimento. Feito tudo isso, escreve para mim um e-mail, contato@caiomatias.com, e conta ali sua história, né, sua experiência de como foi essa primeira estratégia com as opções, tá? Vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para você assistir também. Vou deixar aqui em cima, venda de put para criar renda e comprar ações com desconto. É uma aula de número 58, né? Bem mais extensa, mais de 1 hora ali de vídeo, enfim, cobrindo ali vários detalhes. Caso você tenha interesse, né, assiste para você se aprofundar nessa estratégia. Certo? Forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.